FM Rádio Show New Dawn. Não é isso, né? Enfim. Eu quase morri 3 vezes, tá? Pra colocar essa câmera onde ela tá agora. Então, valorizem esse programa, porque apesar de eu ser um deprimido fudido de merda, eu nem pra ser um deprimido fudido de merda 100% eu sou, entendeu? Porque a maioria dos deprimidos fudidos de merda, eles sentem vontade de se matar. Eu tô completamente viciado em 2 coisas essa semana, que é o especial da pandemia do Bo Burnham e o grande livro O Mito de Sísifo. Eu já prometi várias vezes aqui nesse programa que eu ia desistir completamente da filosofia, que eu nunca mais ia tocar num livro de filosofia na minha vida, mas quando o cara começa o livro dele falando que a única questão verdadeiramente filosófica que existe no mundo é o suicídio. Quando o cara começa um livro assim, sabe quando você tá rolando o Reels e aí... Sabe quando você tá rolando o Reels e aí aparece um cara falando muito alto com um texto muito gigantesco piscando na tela e uma frase: "Você sabia que o ovo pode estar lhe matando lentamente?" E aí ele te prende, aí você fica assistindo e aí no final é só: amigo, se você comer 375 ovos em 2 tardes, você vai morrer, tá bom? E aí você fica, caralho, era isso, óbvio, né? Será que tudo isso que eu falei aqui é verdade ou é mentira? Albert Camus é a mesma coisa do cara que faz um vídeo dizendo que ovo mata, tá bom? Ele soube fazer um gancho e prender a sua atenção. E aí eu tive que ler. 24 horas por dia o meu pensamento se resume a cantar as músicas do Bo Burnham, do Inside lá da Netflix, e ficar vendo citação do mito de Sísifo, tá bom? E os dois, inclusive, eles, pra mim, eles fazem a mesma coisa, eles têm a mesma função, eles passam a mesma energia, digamos assim. Eles são literalmente a mesma coisa, tá? Os dois definem muito bem como eu me sinto quando alguém me pergunta: como você está? Eu não me sinto muito bem agora. Bom, como um cocôzão. Me sinto como um grande pedaço de cocô. Me sinto como uma bolsa cheia de cocô. Todo dia, toda hora. Eu não me sinto muito bem agora. Cocôzão. Moças, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Caras, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Moças, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Caras, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Eu tô pensando em comprar um espelho só pra ver o meu cu. Talvez existam espelhos que foram feitos só pra pessoa ver o cu, sabe? Aqueles que abrem, por exemplo, ele é perfeito pra ver o cu, porque você segura
um lado dele e faz um ângulo de 90 graus que vai apontar diretamente pro seu cu, entendeu? E aí eu tô cogitando comprar um espelho que seja específico pra você conseguir ver o seu próprio cu, porque eu gosto de conhecer as coisas, né? Tipo assim, uma das coisas que eu quero do mundo é que ele me mostre tudo. Eu quero ver as coisas, eu quero aprender as coisas, eu quero ver o mundo, certo? Como é que eu quero ser um cara que quer descobrir tudo sobre o mundo, que quer, sabe, que quer aprender? Como que... E caralho, Storyboard. Como é que eu posso ter uma parte do meu corpo que eu simplesmente nunca vi? Entendeu? E se eu vi, foi no máximo uma vez pra nunca mais. Entendeu? Deve ter sido tão traumático que o meu cérebro escolheu apagar essa memória da minha cabeça. Tá? Calma. Então, assim, eu tô cogitando muito comprar porque é ridículo você... Eu tenho meu cu há 26 anos, entendeu? E eu já tive mais interação com um mendigo aqui da rua que me pede cigarro do que eu tive com o meu cu. Eu sei, por exemplo, se você me pede um retrato falado do mendigo que me pede cigarro todo dia, eu consigo dar um retrato falado desse mendigo. Mas se você me perguntar, se você pedir, Felipe, descreva o seu cu para que eu faça um retrato falado do seu ânus, eu não vou saber, cara. Tá? Eu não vou saber, porque eu não sei como ele é. Sabe? É como se o meu cérebro fosse o Mufasa apresentando o reino para o Simba. É como se o meu subconsciente fosse o Mufasa e o meu consciente fosse o Simba. Então o Mufasa... Porra, tá estourando. Por que tá estourando essa merda? Então, o meu cérebro, o meu inconsciente chega pro meu consciente e faz: tudo que o sol toca é o nosso reino. Tá? E aí o meu consciente, tal qual Simba, vira pro consciente e fala: e aquele lugar escuro lá? Tá? E aí o Mufasa responde: lá é o lugar mais perigoso para nós. Lá, nunca vá lá, Simba. Nunca explore aquele local. É o local mais perigoso do nosso reino. E aí o inconsciente fala isso pro meu consciente, e aí eu simplesmente não penso em momento... eu simplesmente não penso em momento nenhum no meu próprio cu. Então, é como se eu não sentisse falta dele. Mas a partir do momento que as atenções foram atraídas pro meu cu, e eu não tô falando que eu abri o cu pra alguém na janela, como fizeram com o Monark, mas a partir do momento que vira um assunto dentro de uma relação, o meu cu, eu começo a me questionar do porquê que eu não explorei. É a mesma coisa do que acontece quando o Scar fala pro Simba ir lá e conhecer, né? Simba, explore a sua caverna. Simba, você deve ir lá, Simba. Lá coisas maravilhosas acontecem. E aí o Simba foi lá e descobriu, né? Que não. Ou... E aí, assim, a gente pode interpretar... Eu acho que o Rei Leão, ele tem mais camadas do que a gente imagina, né? O Rei Leão tem a camada infantil, que é... Caralho, um desenho com leão, um lêmure e um javali interagindo e sendo amiguinhos e cantando Hakuna Matata juntos. Que isso por si só já é incrível, tá? Aí tem a camada dos adultos chatos e insuportáveis, que é... é muito interessante como Rei Leão, mesmo sendo um filme
supostamente para crianças, ele é uma releitura perfeita de Hamlet. Tem essa interpretação e tem a interpretação real, né? Que é o Mufasa era só um homofóbico e o tio gay, Scar, apresentou o mundo homossexual escuro e sombrio das hienas que estão sempre felizes e sorrindo. E qual será, meus amigos, o significado da palavra gay? Alguém pode me falar? Felicidade. Na natureza, qual é o animal que parece estar sempre feliz? A hiena, porque está sempre sorrindo, tá? E aí, o filme inteiro fica falando mal das hienas, entendeu? Cara, eles amam todos os animais. Eles amam todos os animais, eles não discriminam nenhum animal. Só a hiena. Só porque ela é feliz. Só porque ela é diferente. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então Mufasa, ele é só um homofóbico. O reino é o Mufasa ensinando pro filho que ele não deve se misturar com o viado. E que ele não deve se tornar um. Tá? E o que é que acontece? Me fala. O que é que acontece? O Scar vai lá e mostra o mundo homossexual pro próprio filho. E a representação da traição ali, que o Scar joga o Mufasa pra morte, na verdade, é desgosto que o Mufasa sentiu quando descobriu o que é que o Scar tinha feito com o filho dele. Aonde que o filho dele estava metido? Com essas coisas de cu e os caralho. Entendeu? E aí, o Mufasa, ele morreu de desgosto, entendeu? E aí, quando o Scar chega pro Simba e fala: Simba, mano, seguinte, vaza, porque teu pai morreu aí, tá ligado? Porque descobri que tu tá dando cu aí pros outros, ele morreu. E aí a galera aqui vai ficar meio chateada, né, mano? Então é melhor tu vazar. Porque o Scar é gay, mas ele é uma bicha meio má mesmo, entendeu? Não é porque é gay que é gente boa, tá? Ele é uma bicha má, tá? Então ele queria o reino pra ele. Por quê? Porque ele ia tornar o reino um reino gay. O Scar. Era isso que ele queria, entendeu? Então, o Simba, ele é exilado, né? Porque ele não é necessariamente gay ainda. Ele não descobriu, né? E aí, pra onde é que ele foi? Morar com dois caras. O gordão e o magricelo. Foi testar ali. E aí, ele testou, se divertiu, virou só amizade, viu a relação que ele tinha com homens, chegou uma leoa gostosa com cara de safada, e ele descobriu: caralho, eu sou hétero. E eu quero que o meu reino volte a ser um reino de héteros. Eu vou vingar a morte do meu pai. Ele vê o pai dele no céu, que é uma coisa super cristã, e o pai dele fala: vá pegar o que é seu. Você não imagina o que o seu tio viado transformou o nosso reino. Tá cheio de gay. Então vá e restabeleça a família tradicional brasileira, tá bom? A família tradicional dos leões africanos, tá bom? E aí ele volta e mata o tio gay. E aí, meus amigos, aí vocês vão, né, obviamente, vocês vão ficar: caralho, esse cara é louco. Esse cara é o Monark, só que mais maluco. É isso que eu tô vendo na minha frente. Vocês podem pensar isso. Mas eu consigo trazer provas. Porque ao falecer, o Scar, ele grita uma frase. E eu quero que vocês prestem muita atenção na frase que o Scar fala antes da morte. Eu quero que vocês ouçam atentamente.
Não, não, olhem, deixe-me explicar. Não, vocês não compreendem. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Então, esse fato de que no filme, ao morrer, as últimas palavras do grande vilão é "eu sou bicha", tá? No roteiro... Porra, estourou essa merda de novo. No roteiro, a última palavra desse personagem que todo mundo odiava e que ninguém entendia, e que tudo que eu expliquei aqui, de que o Mufasa é um velho conservador que não gosta de gay, o tio, o irmão, é gay, ele é a imagem e semelhança do próprio pai. Eu já li alguma coisa sobre, tipo, o pai do Mufasa e o Mufasa são muito parecidos, tá? Então ele é tipo assim, ele é o cara que quer copiar o pai. Então o avô do Simba, ele era muito conservador. Aí Scar era gay, né? E aí o Mufasa, se espelhando no pai, começou a odiar o próprio irmão só por ele ser gay. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E aí quando ele cresceu e teve filho, ele deixou o Scar próximo, porque era irmão, tem essa coisa da família, mas totalmente isolado, assim, vamos esconder a aberração que é o meu irmão. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele ficava na parte de trás do castelo, meio que todo mundo deixava ele meio de canto. Ele tinha alguma coisa diferente, tá? E aí quando o Mufasa tem um filho, o maior medo da vida do Mufasa é ter um filho gay, tá? Justamente porque ele viu o desgosto do próprio pai. Eu vou até beber água aqui, peraí. Ele viu o desgosto do próprio pai quando o seu irmão foi descoberto. Entendeu? Quando o seu irmão saiu do armário, supostamente, né? Ele viu o pai sofrer porque o pai era um conservador fudido de merda. E ele se tornou esse conservador fudido de merda. Então, quando ele teve um filho, homem, o maior medo dele era esse. Então, não fique perto do seu tio. Sai de perto do seu tio. Se o seu tio mandar você para um lugar, não vá. Se o seu tio falar que isso aqui é legal, não faça. E aí, o Scar, prezando pela felicidade do próprio sobrinho, chega para ele e fala: vai lá, vai lá, explora tua liberdade, descobre o que é que tem lá. Se não gostar, tá tudo bem, entendeu? E aí, quando ele vai lá, Mufasa chega e comete violência contra as hienas, que a gente já estabeleceu aqui, que são os gays, a representação dos gays. Então, assim, parece teoria da conspiração, mas eu já trouxe provas. Tipo assim, não tem como isso aqui ser burlado porque tá no YouTube, tá ligado? E porque é uma fala muito clara. Assim como quando o Simba... Vê só, quando o Simba se joga na grama, forma a palavra sexo na tela, tá? E o que é que acontece logo depois disso aí? Ele encontra a Nala. Só deixando essa informação, tá? Então, assim, tem a interpretação infantil, tem a interpretação do adulto chato e tem a verdade sobre o filme. Que Mufasa era só um conservador fudido de merda e Simba gay. É isso, só isso. Vamos falar do meu doidinho da praça favorito? Monark. Primeiro, vamos chamar ele do que ele quer ser chamado, né? A gente da esquerda não pode querer que as pessoas acertem o pronome das pessoas trans. Tá estourando essa merda, eu tô puto. A gente da esquerda, a gente não pode esperar que as pessoas acertem o pronome e o nome das pessoas trans quando o monarca vem a público falar que quer mudar a sua persona e quer mudar seu nome para não mais Monark, mas para Bruno Ayub.
ele vai na... Eu ia falar lotérica. Ele vai no cartório mudar o nome dele de Monark pra Bruno Ayub. Eu não sei porque que ele escolheu esse nome. Porque assim, o nome do cara é Monark, tá ligado? Que é um nome muito foda. Por que ele muda o nome dele pra Bruno? Enfim. Só que a gente tem que respeitar a escolha dele. E eu tô vendo, eu não vejo ninguém respeitar. Tipo assim, o Monark tá começando todas as entrevistas dele falando sobre ser Bruno agora. Todas as entrevistas ele comenta sobre isso. E o título de todas as entrevistas é Monark fala sobre Y e Z. Monark fala tal, tal, tal. Imagina se você faz isso com uma mulher trans. Ah não, gente, é porque as pessoas conhecem ela pelo nome que ela não quer usar mais. Foda-se, irmão. Se ela não quer usar o nome que ela tinha... Ah, mas aí não gera clique. Sim, meu irmão. A pessoa falou claramente que queria ser chamada da forma X. É só você respeitar, tá? É só isso. Então, assim, primeira coisa, respeita a escolha do Monark, respeita o nome dele, tá bom? Se ele quer... Do Monark não, do Bruno. Não sei por que mudou pra Bruno. Tem gente que tem aquele fetiche... Eu não sei se é fetiche, não é fetiche. Aquele tesãozinho em assistir aquela nojeira que é uns caras tirando cravo. Isso é nojento, ceboso, horrível, horroroso, péssimo, tá? Mas tem gente que tem prazer, fica até com a boca cheia d'água, tá ligado? Todo mundo tem uma coisa grotesca, nojenta e esquisita que assiste e que sente prazer. Pra mim é um Monark. Pra você pode ser um dentista tirando o tártaro de alguém, né? Pode ser... Qual foi o outro exemplo que eu dei? Sei lá. Enfim. Você pode ter o seu prazerzinho ceboso e deixa eu com o meu prazerzinho ceboso, que é o Monark, tá bom? E aí, eu demorei tanto pra editar essa porra desse programa aqui, desse episódio, porque eu me diverti muito fazendo um bocado de coisa, que deu tempo do Monark... porra. Deu tempo do Monark ficar são. Tá bom? Eu demorei tanto pra publicar o programa que o Monark ficou são, tá? A outra parte desse programa que eu falei sobre o Monark faz uns 2 dias. Eu não tinha visto essa entrevista ainda. O filme Perfect Blue é a definição perfeita da vida do Monark. Tá bom? O que me faz ficar extremamente preocupado pelo Monark. Se você lembrar do filme, você vai se lembrar da sensação durante todo o filme de não saber se a menina é maluca ou se tem realmente alguém fazendo alguma coisa contra ela, ou se é os dois, tá bom? Se não tá rolando as duas coisas ali, tá? Você vai se lembrar disso. E se é exatamente isso que está acontecendo com Bruno Ayub? Porque no filme, o computador... Se você viu a entrevista do Monark, você vai entender o que eu estou falando, tá? Eu vou colocar aí na edição aí. O computador tem uma parte muito importante em fomentar a loucura dessa jovem, tá? Cria um site sobre ela, tá bom? Cria um site sobre ela, isso no começo dos anos 2000, eu acho, eu não sei. Ela não tinha computador e ela instala o computador na casa dela, beleza? É isso que acontece. E aí ela começa a ver uns negócios no computador que deixa ela biruta das ideias. E aí às vezes ela chega em casa, os peixes dela estão mortos. E aí depois ela volta pra casa e os peixes dela estão vivos de novo. E ela fica, caralho, que porra é essa, meu irmão? Tá ligado? E aí ela começa a achar que tá sendo perseguida, fica com medo de andar na rua. Tudo que acontece em volta dela, ela se assusta, entendeu? E quando ela vai falar pras pessoas, que somos nós, os espectadores, a gente fica, minha filha, você é louca. Só que aí no final a gente descobre que ela não é louca. Ela realmente estava passando por tudo aquilo e nós fomos os loucos de duvidar. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, eu acredito que a gente tenha que abraçar o Monark. A gente tem que acolher
a loucura do Monark, tá? Quando o Monark falar que o celular dele está se comunicando com ele, quando o Monark falar que colocaram laxante no hambúrguer dele, tá? E quando o Monark falar que queimaram ele com um cigarro e que tudo isso é uma operação psicológica da inteligência dos Estados Unidos, a gente tem o dever e a obrigação de acolher. Porque sim, tudo isso parece loucura. Quando o Monark falar que ele tem um chip na cabeça que não tem como ser visto em ultrassom, em nenhum tipo de exame, e que esse chip pode controlar a sua mente para enlouquecê-lo. Quando o Monark falar que um vizinho dele nos Estados Unidos estava na janela com o cu aberto para que ele visse e que isso é uma operação psicológica para enlouquecê-lo, temos que abraçar o Monark. No fim do filme, o sentimento que a gente tem é: nossa, como a gente tem preconceito com as pessoas. Eu passei o filme inteiro achando que essa menina era doida, tá? E no fim, ela não era. Porque convenhamos, imagina, você é a inteligência dos Estados Unidos, tá? Você é a inteligência pura dos Estados Unidos. A inteligência. E aí você quer deixar o Monark maluco. Só que a questão é que o Monark, ele já tá maluco há muito tempo. Então, a inteligência americana entende que precisa de muito pouco para conseguir enlouquecer o Monark. Então, o que é que eles fizeram? Descobrem onde ele mora, tá? Rastreia o iFood dele, toda vez que ele pedir, joga laxante, joga pimenta, ele já vai associar a gente porque ele é louco, tá? Vai lá, coloca lá. Descobre quem é o vizinho e me dá o telefone. E aí ligou pro vizinho do Monark. Alô? Aqui quem tá falando é a inteligência. Ligo para você, Joseph Carter, para lhe passar uma missão. Um homem irá se mudar para o seu bairro, para a casa ao lado da sua, no dia 28 de novembro de 2025, às 14h26 da tarde. Anote esse número. Às 14h26 da tarde. Nesse momento, o vizinho estará na varanda, fumando o seu baseado. Nesse exato momento, você abrirá o seu cinto, abaixará suas calças, tirará a cueca, abrirá o seu cu e colocará ele na janela, tal qual uma ventosa. Eu quero que você coloque o seu cu tão forte na janela que você fique preso pela pressão do ar. Tá bom? E aí a inteligência liga pra esse vizinho do Monark e fala: cara, abre o cu na janela porque já ele vai aparecer lá e eu quero enlouquecer ele, tá bom? Então assim, sempre que ele vier com essas histórias, a gente tem que ouvir com muita clareza e eu acho que a gente tem que investigar. Você sente o que eu sinto, eu não tomo banho faz 9 dias. Olhando pro teto e esperando o sentimento ir embora. Mas não vai embora, eu não me sinto muito bem agora. Bom como um cocôzão, me sinto como um grande pedaço de cocô. Me sinto como uma bolsa cheia de cocô.
Todo dia, toda hora. Eu não me sinto muito bem agora. Tell us how you're feeling. Cocôzão. Moças, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Oh yeah. Caras, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Oh yeah. Moças, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão. Oh yeah. Caras, como vocês se sentem? Sentem como um cocôzão.